das maiores viradas na ortopedia, a cirurgia robótica do joelho, com planejamento 3D, cortes milimétricos e posicionamento preciso dos implantes. O método tem mostrado menos dor no pós-operatório, alta mais rápida e índices de satisfação mais altos em comparação à técnica convencional. Mas quem vai explicar melhor e mais para a gente sobre isso é o médico ortopedista Dr. Inácio Ventura, especialista em cirurgia do joelho. Doutor Inácio, boa tarde, um prazer falar com você, tudo bem, doutor? Boa tarde, prazer é todo meu, satisfação, obrigado pelo convite. E já começo pedindo desculpas pela minha voz aqui, que eu estou meio acometido por um resfriado. Não tem problema não, mas tá bom demais. Vamos lá, doutor, quando indicar, em que situações? Artrose avançada, deformidades, revisão de prótese, a robótica traz maior benefício em relação à artroplastia tradicional, doutor? A grande questão é a indicação de prótese de joelho, ou seja, de artroplastia de joelho, a indicação de último estágio de tentativa das doenças avançadas do joelho, especialmente as doenças degenerativas, né? A artrose grave, a osteonecrose do joelho e as artrites. Sim. Quando a gente já tentou outros recursos que não adiantaram e o paciente perde qualidade de vida, você tem indicação de artroplastia. Se vai ser realizada uma artroplastia convencional, ou seja, técnica manual ou robótica, vai depender de alguns detalhes que hoje a gente pesa especialmente a questão custo-benefício pelo investimento que a robótica traz adicional, né? Esses robôs são tecnologias muito caras, nem todos os hospitais têm isso disponível, mas eu diria que quando a gente tem a possibilidade de ofertar a robótica, praticamente sempre essa vai ser a opção do cirurgião. Sem dúvida. Bom, como é que funciona isso passo a passo, do planejamento 3D à execução? O que o robô faz, o que continua 100% na mão do cirurgião e onde está o ganho de precisão nesse processo? Muito interessante essa pergunta, porque quando a gente fala de prótese robótica ou de cirurgia robótica, os pacientes imaginam que o cirurgião sai de cena, né? É o robô que vai fazer, né, doutor? Exatamente, eu tenho alguns pacientes que mandam mensagem para mim e falam, não, doutor, eu prefiro você, por favor. Prefiro que você faça, né? Eu não confio no robô. Então é interessante entender isso, que em algumas áreas da medicina, por exemplo, na proctologia, na urologia, na cirurgia geral, o robô ele é manipulado de outra sala pelo cirurgião, como se fosse a extensão da mão dele. Exato. Na ortopedia, o robô ele funciona quase como um auxiliar nosso. Ele entra no campo cirúrgico conosco. Mas os ganhos já começam muito antes da cirurgia, como você bem colocou, que é no planejamento. Então, assim, o principal robô do mundo, que é o mais consagrado, que já tem resultados mais consagrados, o maior número de pacientes já utilizado há 19 anos, ele é um robô que ele baseia o planejamento dele, o nosso planejamento, em exames tridimensionais, ou seja, uma tomografia computadorizada. O paciente vai ao hospital, que tem um protocolo específico para planejamento robótico, realiza uma tomografia de todo o membro inferior, ou seja, a gente analisa desde a coluna lombar, bacia, quadris, joelho, tornozelo. Isso vai para os Estados Unidos, os engenheiros de robótica lá mandam um pré-planejamento, uma sugestão para a gente do mapeamento e já diz o tamanho da prótese, a sugestão de posicionamento e tudo que a gente tem antes de começar a cirurgia. Quando a gente chega na hora da cirurgia, a gente examina aquele paciente e alimenta o robô com dados clínicos do paciente. Como é que a perna dele está frouxa ou não está, o ligamento está firme ou não está, e ele concilia esses dados que vieram da tomografia tridimensional com o do seu exame clínico e você define, antes de começar a cirurgia, eu quero a prótese assim vai ficar o perfeito. Na hora de começar a cirurgia, você inicia o cirurgião com a sua equipe, faz todo o acesso cirúrgico, a dissecção de tecidos, e depois que a gente prepara o joelho, os cortes ósseos milimétricos é que são executados pelo robô, porque ele garante tanto a precisão desses cortes para cumprir aquele planejamento, como a segurança absoluta de você não ter lesão nenhuma de um tecido que você não queira cortar. Quer dizer, poderíamos dizer que não há, então, nenhum risco adicional específico da robótica? Adicional, não. Tá? Pelo contrário, ela veio para minimizar os riscos que existiam, às vezes, por um cirurgião um pouco mais inexperiente. A robótica, ela quase que
ela traz mais segurança, por exemplo, para um cirurgião que não tenha tantos anos de experiência, Sim. chegar um pouco mais próximo do nível de cirurgiões que já realizam aquela cirurgia há muitos anos. Que maravilha. E com relação ao paciente, o que ele pode esperar nas primeiras 24, 72 horas, quando costuma começar a caminhar, né? E quais prazos médios para dirigir, trabalhar, retomar as atividades do dia a dia? Perfeito. Uma das grandes benefícios aí da cirurgia robótica é que, por trazer esse grau de precisão e ele seguir esse planejamento prévio, a gente precisa, entre aspas, enxergar menos o joelho. Logo, a gente tem um grau de agressão de tecidos moles, ligamentos, músculos, tendões, mínimo, porque o robô ele vai conseguir trabalhar e executar aqueles cortes sem eu precisar descolar tantos tecidos. Sim. Se eu não descolo, isso se repercute em um pós-operatório com menor sangramento, mais confortável, Sim. menos uso de medicações e maior autonomia, ou seja, recuperação mais acelerada. Entendo. O paciente, no mesmo dia da cirurgia, passou o efeito da anestesia, ele já vai dar os primeiros passinhos. Às vezes com muletas, com bengala, com andador, mas ele vai andar ali 4, 5 horas depois da cirurgia. A imensa maioria dos pacientes tem alta em menos de um dia de internação. É mesmo? Às vezes, Olha só. Muitos não chegam nem a dormir no hospital. Nos Estados Unidos, 60% das cirurgias realizadas são realizadas em centros cirúrgicos ambulatoriais. Sei. Então o paciente nem dorme, ele vai para casa e dorme em casa. Claro que exige uma educação em saúde, uma equipe de suporte, mas é uma recuperação bastante acelerada, que ele vai para casa andando, fazendo fisioterapia, com capacidade para subir alguns degraus, e rapidamente a vida vai ser retomada, questão de, na média, 3, 4 semanas, grande parte dos pacientes já abandonou dispositivos de auxílio e já está voltando a dirigir e fazer as coisas mais básicas de casa. Mas é preciso alguns cuidados pós-operatório, não, doutor? Fisioterapia, controle de dor, mobilidade, força, que mais impactam o resultado final e reduzem chances de rigidez, né? É preciso ter cuidados, né? Isso é bastante importante se colocar, porque o paciente da ortopedia, de modo geral, e na cirurgia robótica não seria diferente, ele precisa entender que a cirurgia em si, o ato operatório, é o primeiro passo. Exato. Mas a gente não consegue compensar todos os danos que foram gerados ao longo de anos de doença em uma hora de cirurgia. Então, é essencial que o paciente siga uma reabilitação fisioterapêutica, siga as orientações da equipe médica, com o uso das medicações, os suplementos, fazendo o terapeuta recomenda para ter essa recuperação plena. Ótimo. Doutor Inácio, o senhor quer deixar as suas redes sociais aí para a gente? Quem quiser te seguir, acompanhar e ter mais informações? Com certeza, é uma satisfação, porque eu prezo muito aí pela divulgação de conteúdo em saúde. Isso é importantíssimo. E tem conteúdos, isso é o que educa a população e cria essa corrente do bem que eu brinco, né? No Instagram, os pacientes podem me encontrar no @dr.inácioventura e no YouTube, se colocar Dr. Inácio Ventura, quadril e joelho, vão encontrar um canal lá com mais de 350 vídeos e quase 140 mil pessoas participando dessa comunidade aí da corrente do bem de informações em saúde. Ótimo. Doutor, obrigado, viu? Agradeço imensamente sua participação, seus esclarecimentos. Parabéns pelo seu trabalho aí e um forte abraço para você. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço. Tchau. Agradeço mais uma vez.